Imagina você saber quanto vai custar a sua casa antes mesmo de contratar um projeto. Não é chute, não é achismo, não é o famoso multiplica por X que dá. É previsibilidade real, baseada em dados, baseada em lógica e em uma planilha que eu desenvolvi ao longo de 20 anos de projetos e obras. E eu vou te mostrar tudo isso nos próximos minutos. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você começar pelo projeto, você já começou errado. Sim, eu sou arquiteto e é justamente por isso que eu posso afirmar isso com tanta segurança. A forma tradicional de planejar uma casa está invertida e essa inversão é responsável por centenas de obras com orçamento estourado, dívidas, projetos cancelados e famílias vivendo obras inacabadas. Hoje eu quero te mostrar porque o caminho que dizem ser o certo é o que mais faz as pessoas perderem dinheiro. Qual é a ordem correta que deve ser seguida e quais são os 10 pilares que fazem o seu orçamento explodir ou até mesmo economizar, como também como você pode prever o custo real da sua casa em minutos antes de investir um centavo. Imagina controlar o maior investimento da sua vida por meio de uma ferramenta simples, uma planilha inteligente que calcula automaticamente a metragem, o padrão da casa, os elementos arquitetônicos, decisões essenciais, custos ocultos e ainda ajusta tudo conforme a sua região do Brasil. A maioria das pessoas acha que isso é impossível, mas é exatamente isso que eu vou te mostrar. Todo mundo repete, para construir a sua casa, comece pelo projeto. Mas deixa eu te contar a verdade, com tranquilidade e com responsabilidade técnica. O planejamento da sua casa não começa com o projeto. Ele começa com uma análise financeira, simples e rápida. Uma análise que te mostra se o projeto é viável antes de você investir dinheiro e emoção nele. E eu vou ser muito direto agora. Se você terceirizar 100% das decisões da sua casa para o arquiteto, o sonho deixa de ser seu e passa a ser do arquiteto. Isso é como ir ao médico e pedir para ele fazer os exames por você. Você precisa fazer a sua parte. Afinal, o maior planejamento é seu. Você não pode terceirizar a responsabilidade do maior investimento da sua vida, até porque a maior parte dos profissionais, infelizmente, não tem total clareza dos custos reais de uma casa. Eu mesmo demorei muitos anos para equalizar o tamanho do sonho que a pessoa tinha com o tamanho do bolso dela, até eu conseguir resolver esse problema. Hoje eu também vou te mostrar os 10 pilares que fazem você economizar ou fazem o seu orçamento explodir. E quando você entender isso, vai olhar qualquer projeto de arquitetura com outros olhos. Quase 100% das pessoas tomam decisões importantíssimas da casa, como metragem, padrão de acabamento, fachadas, materiais, aberturas e até instalações, sem saber o impacto financeiro real de cada escolha. E é por isso que as obras viram ansiedade, brigas, arrependimento, dívidas e frustração profunda. Construir deveria ser uma conquista, mas na prática, para a maioria das famílias, vira um pesadelo emocional e financeiro. Imagina você comprometer as finanças da sua família inteira e descobrir no meio da obra que não vai conseguir finalizar, ou perceber tarde demais que está entrando em uma dívida que você nunca planejou. Isso acontece todos os dias no Brasil. E se você pesquisar no YouTube, Instagram, em fóruns, no Reclame Aqui, vai encontrar relatos como: o arquiteto disse que dava para construir com X, mas gastamos o dobro. Comecei com um orçamento de 180 mil e terminou quase 300 mil. Usei o famoso custo por metro quadrado e explodiu.
40% acima. Meu maior erro foi não calcular antes. Obra parada até hoje. Projeto lindo e totalmente fora do que eu podia pagar. Para o mercado, isso virou normal, mas não é normal, é errado. As pessoas começaram a construir no escuro e sem saber quanto vai custar, quanto conseguem pagar, se vão ter dinheiro para terminar. E o resultado disso tudo, obras abandonadas, famílias morando anos em casas inacabadas, dívidas e até casamentos destruídos. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi de um dos primeiros clientes, logo no início da obra, quando começamos as primeiras contratações e compras de material. Ele olhou para mim e disse: Fábio, eu me sinto em um barco à deriva. Naquele instante, eu entendi que algo estava muito errado. Algumas semanas depois, com a obra mais ou menos na metade, eu presenciei uma cena muito forte. O casal começou a discutir na minha frente. Não era só uma conversa, era uma briga. Eles estavam gastando muito mais do que imaginavam. Em determinado momento, a esposa olhou para ele e disse: Essa obra vai acabar com o nosso casamento. A gente não tem como pagar por isso. Aquilo me marcou profundamente. Ali eu percebi que o problema não era só financeiro. Aquela obra estava colocando em risco algo muito maior, a família deles. Naquele momento eu pensei comigo mesmo: esse projeto não vai só parar no meio, ele pode destruir um casamento inteiro. E foi ali que eu entendi uma verdade definitiva: de nada adianta um projeto perfeito se ele não cabe no bolso. Esse foi o estopim para o início da criação de um método. Então, essa aula é para você que quer construir com segurança e previsibilidade, não quer dar passos às cegas, que sonha com a casa própria, mas não sabe o custo real, que quer entender onde realmente pode economizar, que precisa decidir entre financiamento, consórcio ou recursos próprios, que já viu amigos perderem dinheiro em obra e que quer sentir orgulho da própria casa sem medo e sem arrependimentos. Se você se identificou com qualquer um desses pontos, você está exatamente onde deveria estar. Agora eu quero te mostrar casos reais. Esses são resultados da planilha inteligente CFC, Casa Focada no Custo. Pessoal, esse aqui é um dos primeiros casos que eu quero mostrar para vocês. Basicamente é um antes e depois. Essa aqui é um projeto de 2 casas, tá? Elas são casas geminadas. Elas são uma casa com característica de baixo padrão e a gente aplicou antes do projeto, tá? O nosso método CFC com a nossa planilha inteligente e a gente chegou aí num resultado de 265 mil, em torno disso, para o custo de cada uma dessas residências. Tanto é que depois do projeto desenvolvido, os projetos arquitetônicos, os projetos de engenharia, foi feito todo um orçamento executivo e ultra detalhado e se chegou no custo de execução dessa casa de 261 mil, quase 262. Então chegou a um valor muito próximo da previsibilidade que a gente tinha. E ao aplicar o método, o cliente ele alcançou 2 resultados decisivos, né? O primeiro deles, ele conseguiu uma carta de crédito ideal, totalmente dentro da sua capacidade financeira, tá? O que deu mais tranquilidade e segurança para ele desenvolver então o projeto. E outro resultado que o cliente teve decisivo, que ele desenvolveu já um projeto alinhado ao custo real da obra, com premissas financeiras claras desde o início. E não apenas premissas financeiras, mas também premissas arquitetônicas, porque com a aplicação do método CFC, a gente já tinha todas as premissas de como que deveria ser o projeto arquitetônico para que a gente atingisse próximo a esse valor aqui. Já nesse outro caso aqui, tá? 2 sobrados também geminados, são iguais, espelhados, um do lado do outro. Esse sistema foi aplicado para o investidor, então a gente tinha um teto financeiro,
né? E aplicando o método CFC, a gente conseguiu chegar numa estimativa prévia de execução desses 2 sobrados de em torno 387.000, tá? E depois dos projetos serem desenvolvidos, tanto arquitetônico como de engenharia, se fez também um orçamento executivo ultra detalhado e se chegou num custo de obra de 369.000. Então, um valor muito próximo dentro da previsibilidade. Esse outro caso aqui, ele é bastante singular, tá? Porque a gente acabou aplicando o método CFC tarde demais, porque quando a gente desenvolveu o projeto dessa casa aqui de alto padrão, ainda não existia o método CFC. Caso o método CFC existisse na época, a gente ia ter visto que o custo da casa iria ficar muito alto, iria extrapolar as expectativas financeiras do cliente. O cliente ele tinha uma expectativa aqui de gastar até 1,5 milhão na casa, e a casa ficou em 2 milhões, quase 2.700.000, né, no orçamento, e no método CFC a gente já teria verificado que essa casa teria um custo muito acima das expectativas do cliente, né? A casa no método CFC ficou em 2.700.000 também, muito próximo do custo de execução. Então, né, olha só como pode mudar a vida de uma família aplicando e tendo a previsibilidade, a segurança dos custos desde o início. E não é somente a previsibilidade, ficam sabendo, né, do que vocês podem e não podem fazer no projeto arquitetônico de vocês para que os custos fiquem dentro daquilo que está na planilha. Tá? Então, aquilo ali vai ser também um norteador, um orientador para o arquiteto que vai desenvolver o projeto de vocês, porque daí ele já sabe aonde que ele pode extrapolar e aonde que ele tem que economizar no projeto para que fique totalmente alinhado aos custos que é a real expectativa de vocês. Esse aqui também é um outro caso onde a gente executou essa casa é uma casa, né, unifamiliar, e aplicando o método CFC, chegou muito próximo ao valor final da obra. Aqui foi investido em torno de 575.000, tá? E o método CFC analisou os dados dessa residência, chegando em 568.000. Essa aqui também é um outro caso de uma casa de alto padrão, tá? Onde nós mesmos desenvolvemos o projeto, nós mesmos executamos essa residência, tá? Essa aqui é uma foto da casa quase pronta, indo para os finalmente, e com o método a gente chegou num custo de residência de 1.375.000. E o resultado final da obra ficou em 1.300.000. Então, para vocês verem como é fiel e é muito fidedigno. Isso aqui, então, é perfeito para evitar aqueles sustos na obra, né? Para que a gente tenha mais tranquilidade, mais segurança, paz e clareza para executar as nossas casas, as nossas obras. Essas previsões foram feitas antes da obra começar e ficaram absurdamente próximas do custo final. Isso não é teoria, é método. Minha missão é simples: fazer você construir com paz, clareza e controle. Eu quero que você durma tranquilo, sabendo que a casa dos seus sonhos cabe no seu bolso e que nada foi feito no escuro. Durante mais de 20 anos, eu vi um padrão doloroso. Quase todo mundo começa pela ordem errada. As pessoas se apaixonam pelo projeto, mas só descobrem o preço real quando é tarde demais. 3 projetos lindos, lindos de verdade, morreram por falta de previsibilidade. Esse foi o meu outro ponto de virada. Esse foi um dos projetos mais bonitos que eu já desenvolvi. O casal tinha um sonho muito claro. Eles acreditavam que poderiam construir uma casa incrível, algo em torno de 1,5 milhão de reais. E eu acreditei junto com eles. Fizemos tudo exatamente como eles queriam. Cada detalhe, cada escolha, o projeto ficou impecável. O que nenhum de nós conseguiu prever naquele momento foi o impacto financeiro real de todas aquelas decisões juntas. Quando finalmente colocamos tudo no papel e fizemos o orçamento completo, veio o choque. Aquela casa não custaria 1,5 milhão, custaria quase
3 milhões de reais. E quando esse número apareceu, já era tarde demais. Todos os projetos de arquitetura e engenharia já estavam desenvolvidos, aprovados na prefeitura, aprovados no condomínio. Já havia sido investido muito tempo, muito dinheiro e muito envolvimento emocional. Eu vi um projeto lindo, mas também eu vi um casal completamente frustrado. Em determinado momento, eles me disseram algo que eu nunca esqueci. O sonho do nosso lar vai continuar sendo apenas um sonho. A única sorte daquele casal foi que nós fizemos o orçamento antes de iniciar a obra. A maioria das famílias começa a construir sem nem chegar a esse ponto e descobre essa verdade quando já não existe mais volta. Eu entendi que o problema não era o projeto, era a ordem das decisões. E foi aí que eu decidi criar o método Casa Focada no Custo, um processo simples, prático, seguro e que coloca o custo antes do projeto. Esse método não nasceu do acaso, ele nasceu da combinação de frustrações reais de clientes, das centenas de obras analisadas, da identificação de custos ocultos que ninguém mostra, da correlação entre decisões arquitetônicas e o orçamento final, e da base técnica legal do CUB e da NBR 12.721, que avalia o custo básico da construção. É essa mistura que torna o método CFC único e extremamente preciso no Brasil. Agora é a sua vez de entender a lógica real que ninguém te mostra, e eu vou te explicar por que a maioria erra, qual é o caminho certo e como prever o custo da sua casa com clareza absoluta. Quase todo mundo segue o que eu chamo de o caminho certo que não funciona. Primeiro, as pessoas contratam o projeto, depois se apaixonam pela planta, escolhem cada detalhe e só depois descobre quanto realmente vai custar. E isso gera frustração, medo, dívidas, projetos inviáveis. O problema não é a obra, o problema é a ordem. Para exemplificar muito bem tudo isso que eu estou comentando, esse é o caminho natural que dizem que é o certo, mas que não funciona. Normalmente, as pessoas seguem o primeiro passo procurando um arquiteto, um engenheiro, construtor, confiando que esse profissional vai conseguir garantir a satisfação e a realização do seu sonho. E logo em seguida já se desenvolve então um projeto arquitetônico, que normalmente ele é lindo, ele é de revista, então se tem o primeiro grande investimento, mesmo sem ter a previsibilidade de custo. Logo em seguida, tem as questões de aprovação na prefeitura, com meses de envolvimento. É um momento que se investe mais em taxas, em honorários, e logo em seguida, só a partir daí, lá pelo sexto ao 12º mês, é que vai se pensar no orçamento da casa, é quando se busca daí uma empreiteira, um construtor, para orçar a residência. Mas normalmente esse orçamento ele é deficitário, tá? Porque ele não considera muitas das etapas da obra, né? Como terraplanagem, fundações, materiais, impostos, seguro, se orça o básico. E normalmente, né, a expectativa, quando se tem esse resultado do orçamento após meses de envolvimento emocional, de tempo e dinheiro, depois de muito tempo de planejamento, se percebe que a ideia de custo inicial não é o que se confirma após o projeto estar pronto, né? Então, a partir daí se tem dois caminhos. Uns, tá, tocam em frente à obra, pois já se investiu muito tempo e dinheiro, e outros desistem. A casa ficou linda, apenas no papel e não na vida real, né? Agora é tarde demais. Ambos os caminhos irão levar ao mesmo lugar. Muitos seguem adiante, mesmo que comprometa todas as finanças da família. E isso acaba gerando, então, ansiedade no período de obra, estresse, tempo e dinheiro perdido, frustração, indignação. Quando a obra da casa
deveria ser um momento de conquista. E é justamente para inverter essa lógica que foi criado o método CFC. E por que esse jeito falha? Ele falha porque você investe emoção antes de saber se é viável, descobre custos ocultos quando já é tarde demais, toma decisões sem dados e entra em uma obra que não cabe no bolso, mesmo parecendo que pode caber. E o pior, você só percebe isso quando não há mais volta nenhuma. E por que o jeito certo funciona? Porque metragem, padrão e elementos arquitetônicos são o coração do custo. E quando você controla isso antes do projeto, você elimina desperdício, reduz riscos, toma decisões com dados e constrói com segurança. Vou mostrar aqui para vocês então aqui do lado qual que é o modelo e um método ideal. Então assim, ó, o CFC ele se compromete a desenvolver 6 etapas básicas, tá? Que a primeira delas é definir as suas necessidades. Logo em seguida a gente vai para a etapa 2, a gente calcula o tamanho dessa residência, porque isso impacta diretamente no custo. Logo em seguida a gente vai para a etapa 3, onde a gente escolhe os itens da casa, todas as questões arquitetônicas, e a partir da etapa 4, a gente já obtém o custo total de forma simples, rápida, direta, fazendo o cruzamento de dados da metragem quadrada com questões arquitetônicas, que eu vou mostrar logo ali na frente. Então, na medida que a gente obtém o custo total da residência, a gente tem 2 caminhos. O primeiro deles, quando a gente se depara que a gente tem recursos financeiros suficientes, então, parabéns, você pode iniciar um projeto dentro do custo. Depois que se gerou a previsibilidade de custo dessa residência e se identificou que não se tem os recursos financeiros, a gente tem 2 opções. A primeira delas é retornar para a fase inicial para simular um novo cenário. Então a gente volta aqui para a origem e a gente revê as necessidades de vocês, rever o tamanho da casa, rever as escolhas, as nossas decisões arquitetônicas para obter um novo custo. E daí, de novo, a gente vai ver se a gente tem os recursos financeiros ou não tem os recursos financeiros. Se não tem os recursos financeiros, ou a gente faz de novo esse percurso, simula um novo cenário para tentar ver como encaixar essa residência no seu bolso, ou a gente parte para um outro plano, que é se identificou que o custo está acima das expectativas financeiras, mas a gente já tem dados suficiente para buscar outras fontes de recurso, para falar, de repente, com um correspondente bancário que vai auxiliar vocês, que vai ajudar vocês, para ver se vocês têm saúde financeira para adquirir um financiamento, um empréstimo, um consórcio, e a partir daí a gente chega no resultado de ter os recursos financeiros. Novamente, a gente vem aqui para o parabéns, você irá iniciar um projeto dentro dos custos. Dentro do nosso método Casa Focada no Custo, a gente tem um processo que a gente chama de A Casa, onde a gente tem 5 etapas. Na primeira etapa, a gente avalia as necessidades pessoais e da família. Na etapa 2, a gente vê e calcula qual que é o tamanho do sonho, qual que é a metragem quadrada dessa residência que vocês. Já na etapa 3, a gente avalia padrões de acabamentos e elementos arquitetônicos. Na etapa 4, a gente soma os custos diretos e indiretos à planilha de cálculo. E já na etapa 5, a gente ajusta o orçamento e cria cenários que encaixem no bolso de vocês. Então, esse gráfico do porquê as obras estouram e o porquê as suas não vão mais estourar mostra muito a realidade de 99% das obras. A gente tem nesse gráfico aqui o avanço da etapa das obras com o investimento que é feito. A linha vermelha representa o custo real dessa obra, a linha amarela normalmente é a expectativa que se tem de investimento. Veja como é grande a expectativa para o custo real. Por isso que normalmente dizem que a obra custa o dobro, mas isso não é verdade quando a gente executa dentro de um método que garante
tá? Que a gente tenha essa previsibilidade de custos. A linha amarela, que é a linha do proprietário, que normalmente acredita que vai investir muito menos, eu chamo de a linha A Ilusão. A maior parte das obras começa com uma expectativa construída sobre estimativas simplistas. Muitas vezes um chute que o engenheiro, que o arquiteto deu, né? E a maior parte das pessoas aceita porque vem de um profissional da construção. Então, é confortável acreditar que a obra cabe no bolso, até que ela comece. Já a linha vermelha, eu chamo da linha da realidade. Ela é uma linha sem planejamento, o investimento cresce de forma irregular e imprevisível. É aqui que aparecem os estouros, retrabalhos e frustrações financeiras. Já a linha azul é do método CFC. Antes de qualquer traço de projeto, o CFC revela o custo real, identifica oportunidades de economia e estrutura um caminho seguro. O resultado é uma obra previsível, planejada e financeiramente responsável. Agora eu quero ensinar para vocês os 10 itens ocultos que mais estouram o orçamento e o contrário também serve, né? O que mais economiza, porque dependendo da forma que se enxerga cada um desses itens aqui, ou ele vai incrementar no custo do orçamento de vocês, ou ele vai ser um motivo de economia. E só que só vocês tendo a consciência de que esses itens eles existem, vocês vão conseguir optar em ter isso no projeto da casa de vocês ou não. No momento que vocês não têm consciência nenhuma, a imprevisibilidade vai fazer parte de todo o processo, porque de nada adianta depender de um arquiteto, de um profissional, que ele vai tentar fazer o projeto ali mais incrível possível, só que sem entender o quanto cada uma dessas decisões impacta no custo real e no custo final da casa de vocês. Dependendo do que vocês escolherem na planilha, porque cada um desses itens aqui estão presentes nessa planilha inteligente de orçamento prévio da casa de vocês, que é feita de forma super rápida, instantânea e super direta. Então, assim, pessoal, a gente tem aqui os 10 itens ocultos, né, que quando a gente não conhece eles, isso faz com que o nosso orçamento vá lá para as alturas. Começando, por exemplo, com condições do terreno. Vocês verificarem se o terreno de vocês é plano, se é pouco inclinado, se é muito inclinado. Quanto mais inclinado é o terreno, mais isso impacta no custo. Isso ajuda até vocês, se caso não tenham um terreno, saber como decidir por um terreno que seja mais econômico. Ou daqui a pouco, né, o terreno ele pode ser um terreno mais inclinado, mais íngreme, mas que tem uma visual incrível, mas você sabe que daqui a pouco vocês vão ter que equalizar em outros itens para economizar em outros itens, já que estão gastando e investindo muito num terreno que é propenso a ter uma casa mais onerosa. Então, vocês não precisam ter o conhecimento total sobre isso, mas uma noção, porque na medida que vocês vão preenchendo ali a planilha com as decisões, vocês vão ver, se o meu solo é desse tipo, vai incrementar no custo. Se é desse outro tipo, vai economizar meu custo. E tudo isso já está na planilha, já está descrito na planilha. É só vocês escolherem o que vai ter, o que não vai ter, o que vai ter e o que não vai ter em cada um desses itens. Questão de localização e logística, né? A parte dos acessos, se é dentro do perímetro urbano, se é fora do perímetro urbano, se é numa área de fazenda. Quanto mais longe, mais distante de áreas urbanas, mais caro fica a obra, por questões de deslocamento e tudo mais. Questão, por exemplo, de complexidade estrutural. Se vocês vão querer uma casa convencional, que é concreto armado, né, tijolo, ou vão querer uma casa de madeira, ou vão querer uma casa com estrutura metálica, cada uma dessas decisões interfere no custo. Daí vocês já vão saber, se eu escolher uma casa com estrutura metálica, vai incrementar em tanto a minha casa. Se eu escolher um modelo convencional, vai ser um motivo de uma economia. Então vocês vão tendo todas essas noções e depois que vocês tiverem tudo isso aqui mapeado, lá no final vocês já têm todas as premissas de projeto. Você sabe o que pode e o que não pode ser feito no projeto. Dependendo do projeto, né, do desenvolvimento do projeto, se vocês quiserem alterar o tipo de estrutura, alterar algum tipo, né, de localização,
um tipo de padrão de forro, um tipo de esquadria, vocês alteram na planilha, vocês já sabem o quanto que essa decisão, essa alteração de projeto vai estar incrementando no bolso de vocês. Então vocês acabam tendo esse controle financeiro, né? Número de pavimentos, se a casa é térrea, é mais econômica, se tem 2 pavimentos, encarece um pouco mais, se tem 3, encarece mais, e por aí vai, se tem pé direito alto, se tem pé direito baixo, se tem pé direito normal, tá? Questões de esquadrias, né, portas e janelas, né, a quantidade de área envidraçada, eu quero a minha parede toda ela envidraçada, vão saber que isso vai ter um acréscimo no custo. Não, eu quero a minha parede com a metade da parede envidraçada, né, já diminui um pouco o custo. Ou não, quero janelas de um tamanho padrão normal, daí vocês vão ter um custo mais econômico. Qual que é o tipo de janela? Vocês querem uma janela de PVC, de madeira, de alumínio? A planilha vai induzindo vocês, de forma didática, a preencher qual é a preferência de vocês. E dependendo a preferência, vocês vão ver se aquilo é econômico ou se aquilo vai onerar. Então, cobertura e telhado, e por aí vai, padrão de acabamento, tipo de piso interno, do revestimento do banheiro, pinturas internas, as fachadas, como é que são os acabamentos de fachada, padrão de forro, se vocês querem forro de madeira, de PVC, isso tudo a gente vai, nas nossas videoaula, dar para vocês de uma forma didática como preencher cada um desses itens, caso vocês não tenham conhecimento para tal. Mas pelo menos, mesmo sem conhecimento, antes de vocês fazerem o projeto de vocês, vocês vão saber o que encarece e o que não encarece. Então tudo isso a gente vai orientando vocês a preencher. Se tem muros e cercamentos, se tem escada, se tem guarda-corpo, né? Se tiver segundo pavimento, provavelmente tem guarda-corpo, se tiver sacada, tem guarda-corpo, se não tem, é um elemento a menos, a casa fica mais barata, tá? E por aí vai. Então, esses são os 10 itens que a gente mapeou que geram um incremento ou uma economia no custo da casa de vocês. Vou mostrar agora um caso prático, tá? Começando pelo preenchimento da planilha de áreas, que é uma das etapas das mais importantes para que a gente tenha um orçamento assertivo. E, pessoal, vou dizer para vocês que a maior parte das pessoas, tá, se enganam muito nessa etapa, porque eu recebo muito cliente que, por exemplo, eles querem construir uma casa de 100 metros quadrados, mas quando tu avalia as reais necessidades daquela família, tu já vê que aqueles 100 metros quadrados não condiz às necessidades deles. E muitas das pessoas que tentam calcular a metragem quadrada da sua casa acaba calculando errado, não sabe como calcular. E é justamente por isso que a gente ensina como calcular o tamanho do seu sonho, porque as pessoas se enganam muito. As pessoas, na maior parte das vezes, calculam a metragem da casa pegando as áreas dos ambientes, né, que a área do ambiente é a área útil, não é a área total. A área útil é a área que tu varre, é a área que a vassoura chega, é a área que onde não tem parede. Então, se tu pegar somente essa área, tá faltando muita coisa para tu ter a área total da casa. Tá faltando a área das paredes, muitas vezes falta a área do reservatório, da casa do gás, da casa do ar-condicionado, de alguma infraestrutura que necessita. Então não adianta só pegar as áreas úteis dos ambientes, tu precisa pegar a área total, com paredes, com tudo, com infraestrutura. E quando elas acham que vão construir uma casa de 100 metros quadrados e quando vê essa casa aí virou 120 metros quadrados, tá? E só aí já foi 60 mil, 80 mil a mais não previsto. Por exemplo, os beirais, quando tu tem beiral de telhado que avança sobre a parede, isso também é uma área construída, também é uma metragem. Muitas pessoas acabam ignorando esse fato e não considerando os beirais de telhado, por exemplo. Acha que está construindo 80 metros quadrados de casa, quando na verdade é 110, considerando o avanço do telhado. Então, pessoal, só nisso aí, arrumando e ajustando e alinhando essas informações, a gente já resolve muito dos custos da casa. Então, eu vou pegar aqui como exemplo essa parte aqui da planilha,
tá? Isso aqui foi preenchido junto com um cliente nosso, aonde a gente, vocês não precisam se deter, tá? Nesse momento aqui, nessas outras colunas, tá? Apenas nessa coluna aqui da esquerda, que é a mais importante, tá? Essas outras colunas, elas não são preenchidas, elas são áreas de referência para ajudar e auxiliar no preenchimento dessa coluna aqui. Essa outra coluna aqui, ela é bloqueada, essa aqui também. Isso mais para frente a gente explica sobre o que é a área equivalente, mas a gente preenche basicamente a área real, que é a área de cada ambiente, e aqui a gente tem áreas de referência, tanto para baixo padrão, para um médio padrão, padrão normal, ou uma casa de alto padrão, tá? Então, essa planilha, ela vale para todos os tipos de padrões de casa, certo? Nesse caso, tá, a gente foi preenchendo essa planilha aqui, por exemplo, aqui a sala de estar junto com o cliente, a gente elencou que essa sala teria 35 metros quadrados, sendo que desses 35 está contemplado também o jantar, que é tudo integrado, então parte é jantar e parte é sala de estar. 10 metros quadrados para cozinha, 6 metros quadrados para lavanderia, 3 metros quadrados para o lavabo. Tudo isso é a área útil, que é a área que tu varre, que tu consegue chegar com a vassoura, sem considerar as paredes. É a área que é fácil de calcular, de qualquer pessoa calcular, e a gente ajuda e mostra como conseguir ter essas áreas, né? Por exemplo, aqui nas áreas íntimas, a gente tem os ambientes da casa e a gente foi elencando. Aqui o cliente ele quer com 4 dormitórios, tá? Um dormitório de 14 metros quadrados, outro de 12, outro de 10, outro de 10. Os banheiros, 3 banheiros, cada um dos banheiros com 3,5 metros quadrados, um closet. Vindo aqui mais embaixo, a gente tem coberturas e extras, tá? Que muitas das pessoas esquecem muitas vezes. Por exemplo, a casa do gás, né? Aqui se vai ter cisterna, se não vai ter cisterna, que é uma coleta de água da chuva, tá? Se vai ter quiosque, alguma edificação fora da casa. Um reservatório de água tem que considerar também nessa metragem quadrada. Se vai ter casa de máquinas para os ar-condicionado, muitas pessoas, né, não prevê a casa de ar-condicionado, que é a casa onde ficam os equipamentos externos, os aparelhos externos, e acaba ficando aquele aparelho feio na fachada, né? Eu já, normalmente, nos projetos, eu recomendo que coloque uma casa de máquinas para os aparelhos de ar-condicionado. Então, assim, pessoal, aqui na área social a gente teve 54 metros quadrados, mais 66 metros quadrados, mais aqui na cobertura mais 11 metros quadrados. A gente teve uma área total de piso de 131,5 metros quadrados. Porém, a gente tem que considerar áreas de circulação e áreas de parede, então tem um acréscimo. A gente chegou, e mais os beirais, né, que eu acabei de comentar, a gente chegou numa área total, tamanho do sonho desse cliente é de 177 metros quadrados. Porém, a área equivalente, que eu não vou explicar agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso, para o cálculo, é uma casa de 171,98 metros quadrados. Essa é a área que importa para o custo da residência. Logo depois que a gente calcula a metragem quadrada da casa, a gente vai para uma outra planilha, tá? Para uma outra aba da planilha que leva em consideração esse tamanho de residência, aonde a gente vai começar a avaliar cada um desses 10 itens ocultos. Então é justamente isso que eu quero mostrar. Eu vou pegar com vocês um caso prático do item 4, que é esquadrias, que nada mais é portas e janelas, aonde a gente vai avaliar, tá, as portas e janelas dessa residência para ver o que incrementa ou o que economiza no custo dessa casa. Então aqui, pessoal, pegando essa parte da planilha, tá, na parte ali de portas e janelas, a gente precisa avaliar, por exemplo, a área envidraçada dessa casa. Será que essa casa a gente vai estar dentro de uma estimativa onde ela se mantém totalmente zerada, tá, de forma assim, do custo básico da casa não ter nenhum incremento, tá? Normalmente janelas de tamanho médio, com até 18% da área de piso, ela não representa um incremento no custo da casa, tá? Se a gente quiser janelas pequenas, tá, com até 12% de área de piso, que representa o tamanho de uma janela menor, com menor proporção, isso vai representar, dependendo do padrão da casa,
um certo decréscimo no custo final da casa, por a gente ter poucas esquadrias ou esquadrias, janelas tamanho pequenas. Tá? Se a gente quer janelas mais amplas, tá? Com até 25% da área do piso, isso vai nos gerar um acréscimo, um incremento no custo, certo? Aqui nesse caso, a gente teve uma casa de médio padrão. Essa decisão sendo feita antes do projeto, a gente já sabe que essa decisão vai ter um incremento de em torno de R$ 11.000 no valor dessa casa. Vamos aqui no próximo item, tipo de esquadria. Tipo de janela, se a gente quer janela de madeira, se a gente quer janela de ferro, se a gente quer janela de alumínio, janela de PVC, tá? Normalmente, quanto mais vai vindo aqui para baixo, maior vai sendo o incremento no custo dessa casa. Aqui, a gente escolheu uma janela de alumínio, então a gente está tendo um incremento no custo dessa casa de R$ 16.000. Caso a gente fosse colocar uma janela de ferro pintada, tá? Ou alumínio simples, sem pintura, a gente não teria nem economia, nem acréscimo no custo dessa casa. Se a gente fosse para uma janela de madeira, a gente teria um pequeno acréscimo. Tá? De ferro, não dá economia e não dá acréscimo nenhum. Já de PVC é uma das mais caras que tem. Então vocês começam a ter uma noção, pessoal, das decisões que vocês vão tendo antes da casa de vocês ser construída, o quanto isso vai incrementar no custo. Não parece muito, certo? Muitas vezes, R$ 16.000, R$ 10.000 num item, mas o somatório de todos os itens que a gente tem, que é quase 50 tipos de decisões, né? Isso dá muito incremento, pouco incremento ou dá uma economia. Não é uma decisão isolada do tipo de esquadria que vai fazer vocês economizarem ou gastarem muito, tá? Mas é o somatório de todas essas decisões. Isso é o mais importante, porque a obra é feita de infinitas decisões, pessoal. Então, assim, vocês ter o domínio das questões básicas iniciais da casa de vocês desde o princípio, você sabe que vocês vão ter um controle financeiro muito maior, e é justamente isso que essa planilha e as vídeos aulas propiciam para vocês. Por exemplo, persiana, se vocês não quiserem persiana, vocês vão ficar dentro do custo básico de uma casa, tá? Na medida que vocês querem veneziana simples, vai ter um incremento. Aqui a gente está tendo persiana manual, tem um incremento um pouco maior ainda, tá? Se quisesse motorizada, já é um acréscimo muito superior. Vidros, pessoal, com vidro simples a gente fica dentro de um custo básico da residência. Agora, quer vidro duplo, laminado, vai ter um acréscimo. Quer um vidro duplo insulado, que eu explico nas nossas aulas o que significa isso, vocês já vão tendo consciência, existe esse tipo de vidro, se eu botar esse vidro vai ficar caro, se eu botar esse vidro vai ficar caro, mas vale a pena porque eu vou economizar em outra parte da minha obra para poder priorizar aquilo que é mais vantajoso para mim, aquilo que eu estou elegendo como prioridade, como uma decisão prioritária para minha casa, para minha família. Então eu vou economizar em outras coisas. Vocês conseguem ter uma visão global e sistêmica de todas as decisões da casa de vocês antes mesmo do projeto surgir. Quando vocês forem fazer o projeto e vocês tiverem todas essas decisões tomadas, tá? Vocês vão poder passar para o arquiteto de vocês, para o engenheiro de vocês, dizendo assim, olha, as decisões são essas para que a gente fique dentro dos custos que cabem no meu bolso. Então, assim, pessoal, essa planilha dá uma visão sistêmica, dá uma previsibilidade de custo e dá uma noção para vocês do que é importante, né, decidir para a casa de vocês. E depois de preenchido todos aqueles itens, vocês vão ter o custo final da casa de vocês. Aqui, nesse caso, nesse exemplo prático que a gente está pegando, tá, de uma casa de médio padrão, aqui gerou uma casa de R$ 865.000, tá, com custo de metro quadrado de R$ 5.000. Não quer dizer que o custo do metro quadrado de vocês vai ser 5.000, tá, mas as decisões desse cliente é de uma casa de 5.000 o metro quadrado, porque a gente tem aqui o valor final da residência, que envolve o custo básico de uma casa, dependendo da localização no Brasil, mais as suas escolhas, tá? Todas aquelas decisões, mais os BDIs
que também eu explico mais para frente o que que é, mas são itens ocultos que muitas vezes não aparecem nos orçamentos e a pessoa se depara com aquilo de uma forma na surpresa, né? Que é o seguro de obra, os impostos de obra, tá? Então, esses impostos a gente também mostra que existem caminhos de como economizar de 50% a 70% dos impostos da obra. Quando a pessoa começa uma reforma, uma obra de uma casa, ela não sabe que tem esses pagamentos de impostos e ela recebe esse boleto do governo e fica de mãos atadas, que normalmente é um valor muito alto. E quando ela já tem um conhecimento, já tem uma noção que existe o pagamento desses impostos, existem profissionais que orientam ao longo da obra a como fazer economizar esses impostos que chegam de 50% a 70%. Tá? Então, até nisso, o curso vai ajudar vocês na questão de economia, né, e também de conhecimento para que vocês não tomem um susto na hora que receber o boleto do governo, certo? Então, esse é basicamente só um parênteses que eu estou fazendo aqui, mas o que eu quero falar mesmo é que essa planilha, ela já gera automaticamente quanto que vocês vão gastar em cada uma das etapas da obra de vocês, então vocês conseguem já ter um controle financeiro para ver se a obra está ocorrendo dentro do previsto, porque vocês já têm aqui uma noção de quanto cada etapa vai gastar, e aqui tem um gráfico de pizza que mostra, né, quanto que tu gasta aqui, ó, o que mais está gastando aqui é revestimentos e acabamentos, né, parte de estrutura também, tá? Então vocês já têm aqui, ó, instalações hidráulicas, quanto que vão gastar, elétrica, impermeabilização, esquadrias, vocês têm uma previsibilidade muito real e muito próxima do que vai acontecer na obra de vocês. Agora que você já viu como tudo funciona, deixa eu te mostrar como aprofundar isso de forma guiada e segura. Me diga, quanto vale construir sem medo? Quanto vale proteger o maior investimento da sua vida? O prejuízo médio de uma obra mal planejada vai de 30 mil a 120 mil reais. O método CFC custa infinitamente menos que isso. Um único erro de metragem ou acabamento custa mais do que um método inteiro. Ao entrar no método Casa Focada no Custo, você recebe o curso completo com aulas gravadas, a planilha turbo, a calculadora inteligente de custos, o simulador de metragem, o dashboard financeiro da obra, onde você terá a previsibilidade de quanto irá gastar em cada etapa da sua obra, além de scripts para conversar com arquitetos, com engenheiros, casos reais completos, suporte individual via WhatsApp e linguagem simples, direta, sem enrolação, tudo isso com garantia incondicional de 60 dias. Então, se você não quer sentir insegurança, medo financeiro e incertezas sobre o maior investimento da sua vida e quer finalmente construir com clareza, controle e segurança, clique agora no botão abaixo. A previsibilidade que você procura já existe. Falta apenas o seu primeiro passo.